Boa noite. Vamos começar o nosso culto. Vamos louvar a Deus, levar a Tua palavra essa noite e entrarmos em comunhão como igreja. Também pelo YouTube, quero te agradecer a sua preferência. E hoje à noite nós temos nos trazendo o prazer e a honra, pastor Israel Salles e sua esposa Cíntia Salles. Nós temos também o Augusto com a Ana Diaba, estão conosco. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Temos aqui também o Davi Azulay. Eu gosto do sobrenome dele. O Davi Azulay, filho da Ana de Ava aqui com o Augusto. Já está conosco aí um bom tempo. E temos também o filho do casal, do Israel e Cíntia. Israel, filho, uma figura de pessoa. E também a sua filha Lu. É isso aí. Que Deus abençoe todos vocês que vieram. Que Deus abençoe. Vamos orar. Vamos ter uma palavra de oração. Você pode permanecer sentado. No dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles estavam sentados, só esperando a promessa. Deus eterno, quero te apresentar o teu povo, aqueles de perto, os de longe. Quero te apresentar e eu quero te pedir do céu todas as poderosas, ricas bênçãos do Senhor, principalmente a bênção da amizade com o Senhor. Que o Senhor possa colocar no coração da tua igreja em Aracaju, da tua igreja no Brasil, da tua igreja no mundo. Coloque no coração da tua igreja o desejo de te amar, de ser apaixonado pela tua palavra, que haja um relacionamento de amor entre criatura e criador espetacular. Quero te fazer esse pedido maravilhoso para o teu povo. Quero te agradecer também por esse espaço que você nos deu para cultuar o teu nome com a tua igreja esses anos. E obrigado pela aquisição do novo espaço que você nos deu. E agora nós iremos para o segundo capítulo da história da tua igreja em Aracaju. A história da Igreja Tabernáculo Batista em Aracaju. Abençoa esse segundo capítulo, Senhor, para a glória do teu nome e a salvação dos que descem a cova dia por dia sem esperança de ver Deus. Recebe um forte abraço da tua igreja, dos teus filhos que te amam, em nome de Jesus. Se você concorda com a oração, os de perto e os de longe, digam amém. Então vamos continuar cantando e louvando o nosso fantástico Deus, o amado da nossa alma. Vamos cantar, louvar, um louvor que nunca cantamos aqui na igreja. Ensaiamos hoje, mas mediante a mensagem que o pastor vai trazer para a gente essa noite, escolhemos esse louvor, pois Deus traz a virada da nossa vida. Não é a mudança de ano que faz com que a nossa vida mude ou vire. É Deus que faz essa mudança nas nossas vidas. E essa música fala sobre a virada que Deus faz nas nossas vidas. Então vamos se pôr de pé para louvar com alegria. Vamos louvar. Onde era tristeza se verá a tua honra me honrar. Boas novas proclamar, ó Deus.
chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Onde era tristeza se verá a dupla honra me ornar. Com as boas novas vou clamar, ó Deus, uma nova história a celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. O que eu achava está perdido, tinha desistido de sonhar, mas Deus já decretou, esse é o meu dia. Minha virada festejar. Vou viver em minha. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada.
que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, ao que estás assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. 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 Minha alma. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo
Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Vamos louvar um último hino para nos alegrar essa noite e passar a palavra para o pastor. Vamos se pôr de pé? Nada vai me separar do teu amor, Senhor, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Deus de salvação está em tua casa, e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, seu amor incomparável. Não há outro que eu queira amar, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor.
Olha, que alegria estar aqui com vocês, que alegria estar aqui com o pastor Pinto, que alegria a gente ter um encontro aqui da Tabernáculo, né? De algumas tabernáculos em Manaus, né? Nós temos a IBCL com o Augusto e com a Ana, que é filha da Tabernáculo também. Nós temos o pastor Pinto aqui em Aracaju, que também essa igreja é filha da Tabernáculo. E eu e minha família, né? Eu, pastor Israel, Cíntia, minha esposa, Lourdes, minha filha, Israel, filho, somos da Tabernáculo do Japim, em Manaus. Então, é uma alegria poder encontrar os irmãos aqui de Aracaju. Uma alegria também falar com você que está aí do outro lado, no YouTube. Também uma alegria poder falar com você. E nós queremos, nessa noite, compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, né? Nós estamos começando um novo ano, né? E quando chega essa época, é uma época muito legal, né? Quem inventou esse negócio do tempo é um cara muito inteligente, né? Porque, assim, se não fosse o tempo, a nossa vida seria uma rotina sem fim. Mas aí inventaram essa história do tempo. Então, a cada período de 365 dias, a gente ganha um fôlego, a gente ganha uma esperança, a gente parece que muda uma chavinha assim, né? E de repente você começa o novo ano, né? Você começa cheio de energia, cheio de forças. Às vezes vem um período de férias para você descansar, né, do ano que passou, e ao mesmo tempo você começar a planejar o novo ano que se inicia, né? Mas é tão legal, porque aí você pode fazer um balanço da sua vida, né? Você pode olhar para o ano que passou, você pode avaliar aquilo que você fez de certo, aquilo que você fez de errado, aquilo que você precisa melhorar, né? E isso é fantástico, isso é tremendo, né? Nós somos assim porque nós fomos criados por Deus. Deus é um Deus inteligente e Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, né? E já que nós estamos começando um novo ano, nada melhor do que a gente poder fazer escolhas inteligentes para o ano que se inicia, para o ano de 2022, né? Então, qual a primeira escolha que eu acho, né, eu entendo que nós devemos fazer, né? A primeira escolha inteligente que você pode fazer para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais abundante, né, melhor a cada dia, é a escolha de perdoar. Escolha perdoar. Talvez ano passado você viveu algumas situações que magoaram o seu coração. Talvez alguém te feriu, alguém te machucou, alguém te decepcionou, alguém te deixou triste, alguém que você não esperava que pudesse fazer isso com você, fez. Todos nós passamos por situações. Quem nunca passou por uma situação dessa? Todos nós já passamos por essa situação, né? Tivemos decepções, tivemos frustrações, né? Fomos alvos de fofoca, alvo de traição, enfim, tivemos decepções na vida, fomos injustiçados, né? E aí, o que nós vamos fazer com isso? Bem, Jesus diz bem claro para nós: perdoe. Perdoe aquela pessoa que te fez mal. Livre-se disso daí, livre-se da amargura, né? É bem interessante como na Bíblia o perdão ele nos é apresentado. Na Bíblia, o perdão ele é apresentado como o cancelamento de uma dívida. O cancelamento de uma dívida. A dívida é prender alguém a você, ou alguém prender você a ele, condicionado à liberdade ao pagamento da dívida. Eu quero perguntar de você: você deve desculpas a alguém? Será que tem uma dívida com alguém da qual você precisa se libertar? O que você precisa fazer é pagar ao máximo essa dívida. E depois de pagar o que você pode, pedir à pessoa que a liberte. É disso que você precisa. Isso talvez pode ser algo muito doloroso. E se aconteceu na sua vida, talvez você ainda carregue
essas mágoas, essas amarguras, essas feridas. E você talvez não saiba como se livrar do sofrimento. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa declarar que essa dívida está paga. Você precisa declarar a dívida como totalmente paga e assumir para si e para Deus que a pessoa que lhe causou aquele dano já não lhe deve mais nada. E ao estender o perdão, você será libertado. Olha que incrível. É exatamente isso, irmãos. Enquanto a gente não perdoa, enquanto a gente não libera o perdão, somos nós que estamos presos, somos nós que estamos escravizados, somos nós que estamos carregando uma mochila de pedra, cheia de pedra, que está atrasando o nosso crescimento, está impedindo você de ir à frente, de você ir além, de você desfrutar de novas alegrias da vida. Por quê? Porque você está preso ao passado. Você está preso àquela decepção, você está preso àquela amargura, você está preso àquela mágoa. Então, ao estender o perdão, você é libertado. E haverá uma total libertação dos sentimentos, o que afetará os seus relacionamentos, as suas responsabilidades e até a sua forma de falar. E se você liberar o perdão, se você perdoar, se você se livrar desse peso, você vai experimentar uma transformação no seu emocional, para que você seja capaz de se aprofundar e viver as novas dimensões da sua fé e do seu relacionamento com Deus. Volto a dizer, quem não perdoa está carregando uma mochila cheia de pedra nas costas que impede você de avançar, que impede você de experimentar o amor de Deus e desfrutar do amor de outras pessoas. Então aprenda, cancelar a dívida significa liberdade. Ou seja, perdoar significa liberdade. Então vamos repetir juntos? Cancelar a dívida significa liberdade. Vamos lá? Cancelar a dívida significa liberdade. E cancelar a dívida é perdoar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe o que ela fez comigo. Sim, eu não sei. Mas Deus sabe. E sabe o que Deus diz para você fazer? E sabe o que Deus diz para eu fazer? Perdoe. Perdoe. Se livre disso daí. Se livre desse veneno. Se livre desse câncer. Ah, mas eu não consigo. Ore a Deus. Peça graça. Peça graça de Deus. Ele vai ajudar você a se libertar dessa escravidão. Tem uma passagem muito interessante na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Aí o servo prostrou-se no chão diante dele, lhe implorou e disse: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo.
E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma quantia bem pequena em relação àquela dívida monstruosa que ele tinha. Era uma quantia insignificante em relação à dívida dele. Só encontrar aqui onde é que eu estou. Tá, mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? E irado o seu senhor entregou-o aos torturadores. Note isso. Aquele servo que não quis perdoar a dívida, ele foi entregue a quem? Aos torturadores. Entregou aos torturadores até que pagasse o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então é isso, meu querido. O que Deus está dizendo é que se você não perdoar, se você quiser carregar essa mochila nas suas costas, cheia de pedras, talvez as pedras que atiraram em você, talvez as calúnias, talvez as fofocas, talvez as traições, talvez as decepções. Se você quer carregar com você essa amargura, essa mágoa, saiba disso. Quem é que vai entregar você aos torturadores? O nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Porque na verdade é isso, quando você não perdoa, aquela pessoa que lhe fez mal perpetua a ação dela ao longo do tempo. Então ela não faz mal para você somente uma vez. Ela continua fazendo mal para você enquanto você não libera perdão. Isso se transforma numa tortura psicológica. A pessoa não sai da sua mente. E sabe de uma coisa? A pessoa que fez o mal para você, tá nem aí para você. Você está sofrendo, você está se matando, e a pessoa que fez o mal está lá, dormindo tranquilamente, nem aí, nem tchum. Então você quer recuperar a sua vida, você quer recuperar a sua sanidade, você quer se libertar dessa tortura psicológica, dessa mágoa, dessa amargura, que pode até lhe causar um câncer. Libere perdão, perdoe, entregue para Deus. Deus é o justo juiz, Ele vai julgar a tua causa. Entregue na mão de Deus. Deus vai cuidar de tudo. Então, primeira escolha inteligente para o ano de 2022 que você deve fazer é perdoar. Vamos repetir? Qual é a primeira escolha inteligente? Perdoar. Muito bem. Que Deus lhe dê graça para que você consiga fazer isso, que nós possamos fazer isso. Que nós consigamos fazer isso, tomar a decisão de perdoar, de passar uma borracha, de deixar o passado para trás e seguir adiante, seguir para o alvo, né? Amém?
Segunda escolha que você precisa fazer, escolha inteligente. Se você é uma pessoa inteligente, eu sei que você é. Eu sei que você é, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Segunda escolha é, escolha baixar a guarda. Escolha baixar a guarda. Essa é a segunda escolha sábia que você pode fazer para você viver de uma forma plena e abundante. Muitas vezes, a gente tem um ditado, não sei se é o mesmo que vocês têm aqui, mas lá em Manaus a gente tem um ditado que diz assim: o gato escaldado tem medo de água fria. Vocês têm esse ditado aqui? Ou não? Tem? Pois é, né? Ao longo da vida, muitas vezes, nós levantamos um escudo emocional e psicológico, né? Que tem como objetivo nos proteger de situações com potencial de nos ferir. Situações que podem nos causar decepções e tristezas. Então, o que a gente faz? A gente, mais de que depressa, levanta aquele escudo invisível, né? Ou seja, a gente evita entrar em determinadas situações de maneira que a gente não fique exposto, né? Só tem um detalhe: isso acaba nos levando a assumir uma posição defensiva. Então, para se proteger do sofrimento, muitos de nós, o que nós fazemos? Erguemos muralhas emocionais. Não vou me envolver, não quero me envolver, não quero fazer amizades com pessoas muito próximas, eu só quero chegar na igreja, sentar na minha cadeirinha, assistir o culto, mas nada de envolvimento, nada de crente na minha casa, nada de dar satisfação para o meu pastor, nada de ter alguém no meu pé, né? São as barreiras que a gente vai levantando, né? As muralhas emocionais, né, que protegem, mas também isolam as pessoas. Isolam as pessoas e as lançam numa vida solitária. E não há solução para esse bloqueio emocional, a não ser baixar a guarda e nos tornar vulneráveis à dor da ferida. Então, como cristãos, nós devemos viver sempre dentro da verdade. Sempre dentro da verdade. Devemos viver dentro da verdade e pela verdade e para a verdade. E assim devemos enfrentar a dor que for, sem ficar na defensiva o tempo inteiro. Muitas vezes nós temos uma maior influência sobre a vida das outras pessoas quando nós nos apresentamos não como os perfeitos, não como os infalíveis, não como aqueles que estão num pedestal e que estão acima dos outros. Mas sabe, tanto eu, como o pastor Pinto, como o irmão Augusto, todos nós temos situações difíceis na vida. Nós lutamos com tentações, nós temos problemas. E quando nós nos apresentamos assim, nós estamos dizendo, está vendo? Todos têm problemas, todos nós temos problemas. A diferença é como é que nós vamos reagir a esses problemas. Quando nós entendemos que nós dependemos de Deus, que quando nós somos fracos é que nós somos fortes, a gente vai compreendendo o amor e a graça de Deus. E aí, nós também podemos ajudar as outras pessoas que talvez também estejam passando por esses mesmos problemas. E aí, as outras pessoas podem nos ver como pessoas normais, como filhos de Deus,
e podem entender assim: não é apenas eu que está passando por isso. Outras pessoas também passam. O pastor também tem problema. O fulano também tem problema. Mas nós não estamos paralisados, porque nós confiamos que Deus pode nos ajudar. E na nossa fraqueza, nós corremos para Deus. Então, nós devemos viver sempre na verdade, pela verdade e para a verdade. Enfrentar a dor que vier pela frente, sem ficar na defensiva o tempo inteiro. Até porque no intuito de resolver a sua ferida, você até pode se machucar muito mais. Então, entenda isso. Avalie sua vida, veja os seus defeitos, veja as suas qualidades, coloque tudo na mão de Deus e diga: Deus, me ajude a enfrentar os meus problemas, me ajude a enfrentar as situações da vida e me dê graça para prosseguir. O apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 5 ao verso 10, ele diz assim: o apóstolo Paulo foi um dos homens mais grandiosos da Bíblia, né? Evangelizou o mundo inteiro na sua época. Mas ele disse assim, ele disse: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 5 ao verso 10. Então, não existem supercrentes. Existem filhos de Deus, com problemas, com dificuldades. Mas todos nós somos dependentes do nosso Deus. E até o apóstolo Paulo, ele reconhecia isso. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu dependo de Deus, é que Deus me ajuda a me levantar e a me colocar num patamar seguro, pois Ele é a nossa rocha. Amém? Terceira escolha importante para a sua vida, para você fazer uma escolha inteligente, para você mudar sua vida junto com Deus. Terceira escolha é: escolha se amar. Escolha se amar. A Bíblia nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Você deve amar o próximo como a si mesmo. Agora, se nós não nos amamos, nós nos tornamos incapazes de amar totalmente outra pessoa. Se você não é capaz de amar a si mesmo, como é que você vai amar outra pessoa? Então, para que você se torne uma pessoa amorosa, para que você possa demonstrar no seu relacionamento de forma construtiva e conectada, você precisa romper essas barreiras, essas fortalezas que impedem você de se amar.
Eu estou falando das pessoas que têm dificuldade de se aceitar como são. Né? Quando eu era jovem, 15 anos, 16 anos, eu tinha um rosto cheio de espinhas. Né? Era algo que eu não conseguia controlar. Né? Era algo que eu não conseguia controlar. E eu olhava para mim e dizia, meu Deus, como é que eu vou arrumar uma namorada com essa cara que parece um choquito, né? Cheia de espinha, né? Então, eu ficava assim, ninguém vai gostar de mim, ninguém vai me amar, porque eu sou muito feio. Né? Quantos já tiveram essa mesma ideia errada? Todos nós, com certeza, todos nós, né? Mas saiba de uma coisa, existe um sapato que cabe no seu pé. Não se preocupe, Deus vai providenciar, entendeu? Existe um sapatinho que cabe no seu pé, pode ter certeza disso. Então, a autoestima, ela está relacionada diretamente à autoconfiança, que tem a ver com o senso de valor pessoal a respeito de si mesmo, de si próprio. Então, a autoconfiança não tem a ver com o que as pessoas dizem sobre você, nem com se comparar e competir com os outros, que é um outro costume muito feio que nós temos. Eu não sou tão bonito quanto fulano. Por que eu não nasci com os olhos verdes do cicrano? Né? Por que eu não sou magrinho e esbelto como o Beltrano? Todos nós fazemos essas mesmas perguntas. Nós temos esse péssimo, por que eu não sou tão inteligente quanto a Gabi? Né? Todos nós somos assim, nós ficamos nos comparando, né, uns com os outros. E a Bíblia diz que isso é tolice, isso é leseira. Né? Vocês não usam essa palavra aqui, né? Leseira. Né? Leseira é uma coisa nossa, lá de Manaus. Né? Quando o cara é abestado, quando o cara é tolo, né? A gente chama de leso. Né? Panguão, olha aí, panguão. Né? Quando o cara é panguão. Lá em Manaus a gente fala leso. E a gente ainda diz assim, leseira baré. Né? Leseira baré. Comparar com os outros. Se comparar com os outros, isso é leseira baré. Então, não devemos nem nos comparar, nem competir com os outros. Em outras palavras, você não deve parecer melhor ou ser superior aos outros. Porque as demais pessoas não são a sua medida. As outras pessoas não são a sua medida, não são o seu parâmetro. Não devem ser o seu parâmetro. Você é o seu parâmetro. E se você vai se comparar, compare-se a Jesus. Ele sim é o seu parâmetro, ele é o seu modelo de perfeição. A ele você deve imitar. Sabe de uma coisa? Deus criou cada um de nós de um jeito amável, de um jeito especial, de um jeito maravilhoso, de um jeito único. Você é único, não existe ninguém igual a você no mundo. Você foi feito sob medida, porque foi Deus que criou você. E quando olha para você, Deus ele vê as suas fraquezas, ele vê as suas falhas, ele vê os seus pecados, ele vê os abusos que você sofreu, ele sente as dores que você sente. E Deus, ele anteviu tudo isso e ele pagou um alto preço para levá-lo ao ponto de você aceitar quem você é. E sabe qual foi o preço?
a própria vida dele. Jesus, ele deu a sua própria vida por você. E se Deus aceita você, e se Jesus aceita você, você também precisa se aceitar. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, quando nós éramos limpinhos, perfeitinhos, cheirosinhos do papai e da mamãe? Não, quando nós éramos pecadores. Jesus morreu por nós quando nós não valíamos o que o gato enterra. Você sabe que o gato enterra, não sabe? Pois é, a gente não valia o que o gato enterra. Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores, sujos, mal lavados, fedorentos, né? Ninguém dava nada por nós. Jesus morreu por nós nessa situação. Ele nos aceitou. Então você também precisa se aceitar. E quando você se aceita do jeito que você é, e você entende que nesse estado que você está, Jesus aceitou você, aí sim ele começa a trabalhar na sua vida para mudar e ajustar aquilo que ele quer ajustar. Talvez você diga assim: ai, pastor, o senhor não sabe, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Já ouviu essa expressão? Pois eu quero dizer para você que Jesus era carpinteiro, né? Ele sabe tratar, né, com todo tipo de madeira, até com os cara de pau, né? Ele sabe. E quando nós nos entregamos a Ele, Ele vai do seu jeito, nos moldando, nos ajustando e nos transformando. E até aquele cara que era o cara de choquito, que achava que não ia encontrar ninguém, olha só, encontrou uma mulher maravilhosa, né? E sabe, aquele cara ficou até mais bonito. Quando ele se olha no espelho e diz: olha, Jesus dá graça mesmo. Jesus nos faz ficar mais bonitos, né? E quando eu me olho no espelho hoje, eu me acho bonito, né? E a minha esposa está aí, né? Para confirmar, né? Que eu sou bonito, porque Jesus me fez assim. Então, você precisa entender isso. Você precisa se aceitar. Escolha se amar. Escolha se amar. Quero ler com você o Salmo 139, verso 13 ao verso 18, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Olha aí, ó. Você é especial, né? Porque Deus lhe fez assim de modo especial. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Salmo 139, verso 13 a 18. Então, escolha se amar. Porque Deus amou você, porque Deus aceitou você e porque Deus vai transformar você, se você assim o permitir. Então, decida se amar. Próxima decisão que você precisa tomar, próxima escolha inteligente que você precisa tomar. Escolha aceitar a mudança. Escolha aceitar a mudança. A nossa vida sempre está mudando. E nós não podemos ficar presos ao passado, relembrando das coisas boas que nós vivemos. Eu gosto muito daquela frase que o melhor de Deus ainda está por vir. Embora eu ache que o melhor de Deus já veio, que é Jesus, né? Jesus é o melhor de Deus. Mas a gente pode pensar que a nossa vida vai melhorar.
E a gente deve pensar assim, que a nossa vida vai melhorar, porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Então, muitas vezes nós começamos alguma mudança na nossa vida, e aí a gente abandona pelo meio do caminho. A gente faz aqueles planos mirabolantes, e aí a gente abandona no meio do processo, né? Quem nunca, né, já fez isso? Né? Quem nunca iniciou um projeto por um tempo, mas de repente voltou atrás? Uma das coisas que nós precisamos entender é que é muito importante para quem deseja mudar estar comprometido, ter um compromisso com o aprendizado. Se desejo transformar algo em minha vida, eu tenho que aceitar o que for preciso, inclusive a dor do processo de mudança. E esse é o estágio da concentração, que consiste em tomar ciência do seu problema, né? A gente tem que ter ciência do nosso problema, a gente tem que saber, meu Deus, eu estou nessa situação, e agora, como é que o Senhor vai me ajudar a passar por isso? Outra atitude necessária para crescer durante o estágio da concentração é você procurar conhecer a respeito do assunto. É você buscar informações. É você ler a respeito daquilo que precisa ser mudado. E a sugestão é, leia livros de bons autores, livros de editoras sérias, junte informações, busque conhecimento, adquira conhecimento, consulte pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas mais maduras, né? O provérbio diz que na multidão de conselhos, né, se ganha a guerra, né, se faz a guerra. Então, vá em busca de bons conselhos, mas vá em busca de bons conselhos mesmos, né? Não vá em busca do conselho dos ímpios. Vá se aconselhar com alguém que tem informações úteis para a sua vida, que pode ajudar você. Muitas vezes o que acontece nas igrejas? O cara está ali, está lutando, está uma confusão, o casamento dele está indo pelo brejo, né? E muitas vezes quando ele chega com o pastor, ele já chega assim, pastor, eu quero lhe comunicar uma coisa, eu vou me separar, eu vou me divorciar. Aí o pastor olha para ele, sim, o que você quer que eu faça? Você já tomou a decisão? A pergunta é, por que você não veio antes? Por que você não veio buscar conselhos antes de o negócio degringolar? Então ele fez por fidelidade a Deus. E hoje nós vemos os resultados. O processo, eu acho que não foi muito fácil não, né, pastor? Foi meio doloroso, não foi? Pouquinho, né? Mas hoje nós vemos o resultado. Porque foi por fidelidade a Deus, e Deus abençoou, e Deus deu graça, e Deus está dando o crescimento à igreja de Aracaju. Salmos 37, verso 23 e 24 diz assim, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Olha que maravilha. Tiago 1,12 diz assim, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Fantástico. Próximo ponto, próxima escolha que você deve fazer, escolha inteligente. Escolha transformar o negativo em positivo. Escolha transformar o negativo em positivo.
todos nós, olha, sem exceção, todos nós enfrentamos situações negativas ao longo da vida. Não existe essa pessoa que diga, eu nunca passei perrengue na minha vida. Eu posso dizer que até ano passado, eu nunca tinha passado perrengue na minha vida. Difícil. Mas ano passado, eu experimentei situações difíceis. Eu perdi 2 irmãos e eu perdi o meu pai. Então, foi um ano bem difícil. Então, todos nós vamos passar por situações difíceis ao longo da vida. Isso é certo. E diante disso, a gente tem 2 opções. 2 opções. Você tem 2 opções quando você passa por situações difíceis. Primeiro é ficar abatido ou paralisado, né? Congelado. Abatido ou paralisado, congelado, você não sabe o que fazer. Ou transformar o negativo em positivo. Ou pegar o limão e transformar o limão numa limonada. Outra expressão muito usada. Pega esse limão e transforme numa limonada. Então, a gente deve escolher a resposta que daremos a cada situação difícil da vida. Se reagirmos de forma negativa, a nossa reação se refletirá em cada atitude, o que só vai disseminar mais negatividade. Então, quando você é negativo, né? Quando você fica se lamentando, quando você fica se lamuriando, quando você fica lambendo as suas feridas, você só vai atrair coisas negativas para a sua vida. Isso aqui não tem nada a ver, gente, com um pensamento positivo, né? Ou palestras motivacionais de ajuda, mas isso aqui tem tudo a ver com princípios bíblicos. Então, talvez você esteja passando por uma situação difícil e acredite que não é o tempo certo para que aquilo aconteça. Se é o caso, compreenda uma verdade espiritual fundamental. A verdade é, Deus usa constantemente situações negativas para criar algo positivo. Então entenda isso. Deus usa constantemente situações negativas na nossa vida para criar algo positivo. Eclesiastes diz de maneira clara, diz assim: eu sei que tudo que Deus faz é definitivo e não se pode acrescentar ou tirar nada. Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Então, há um poder maravilhoso que controla as situações da vida, inclusive as negativas. Quando estão acontecendo as coisas na nossa vida, a gente fica pensando, mas e aonde é que Deus está nessa hora? Justamente nessa hora, será que Deus não está vendo acontecer isso? E parece que nessas horas a nossa visão fica tão curta que a gente parece aqueles cavalos, aqueles jumentos que andam com as viseiras, que não conseguem enxergar nada além de um palmo. Sabe qual é a nossa diferença para Deus? É que enquanto a gente só enxerga 1 metro adiante, Deus ele tem a visão do todo, ele tem a visão de cima. Ele sabe de tudo que vai acontecer, ele já sabe o final da história. E a gente só consegue ver 1 metro adiante. E olhe lá. Mas há um poder maravilhoso que controla as situações da vida, inclusive as negativas, para um propósito que vai além da situação que nós estamos vivendo. Eu gosto muito da história de José. Hoje de manhã a gente estava até compartilhando, eu e o pastor Pinto,
José, pense no homem que tinha tudo para dar errado, que começou tudo errado. Era o mais novo da família, foi vítima de inveja, de ciúme, foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, né? Foi enviado para um outro país, chegou lá na situação mais baixa, ele estava mais baixo do que apartamento de minhoca. A situação dele estava difícil. A gente pode dizer, esse daí começou de baixo, né? José chegou assim, como escravo, no Egito. Sofreu todo tipo de injustiça. Quando ele estava pensando que a vida dele estava melhorando, chegava um e, sabe? Quando você está botando a cabeça pelo lado assim, de fora da água para tomar um ar, vem um e afundava, né? Quando ele arrumou mais ou menos a vida dele na casa de Potifar, a mulher do Potifar inventou uma calúnia dele, mandou ele para a prisão. Mas sabe, foi lá da prisão que Deus o tirou e colocou numa posição de honra e de destaque. Porque ele obedeceu e acreditou naquilo que Deus fez. Quando Deus falou para ele, Noé, construa uma arca e entre nesta arca você e sua família. E assim ele fez, sem contestar, sem perguntar, sem questionar, sem dizer, mas Deus, eu acho que não vai chover. Mas Deus, olha só, ninguém está ouvindo o que eu estou falando. O Senhor mandou eu falar que o mundo vai se acabar em dilúvio, mas eu não estou vendo ninguém preocupado, só está eu e minha casa, eu e os meus filhos, e as esposas deles que estão construindo a arca. Deus, eu acho que tu está enganado. Não, ele não falou nada disso. Ele simplesmente ouviu o que Deus falou, ele acreditou e ele fez o que Deus havia mandado ele fazer. Obediência e fé. Assim, se queremos ter fé, devemos entender a fidelidade do Senhor. E Ele não muda. Deus, Ele é sólido. Deus, Ele é confiável. Ele é uma rocha para nós. Ele é uma rocha. Há uma herança espiritual para você, uma vida que jamais conheceu, promessas, paz, bênçãos emocionais e intelectuais. Tudo isso está disponível, desde que você, junto com a sua fé, você passe a adicionar obras, você passe a obedecer. Escolha perdoar, escolha se amar, escolha desenvolver a sua fé, a crescer. E veja o que Deus pode fazer na sua vida. Pode ter certeza disso. Deus quer o melhor para a sua vida. Mas você precisa acreditar nele. Você precisa acreditar no que a palavra dele diz. E você precisa aplicar isso na sua vida. E se você tomar decisões e fizer escolhas inteligentes para a sua vida, pode ter certeza que Deus vai mudar a sua vida. Amém? Eu quero convidar você para orar. E eu quero que você fale com Deus. Se nessa noite Deus falou ao seu coração, talvez Deus disse, meu irmão, você precisa se libertar desse torturador, você precisa liberar perdão, você precisa limpar a sua vida dessa amargura, desse bloqueio. Fale com Ele nesse momento. Fale com Deus. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela entra em nosso coração, trazendo luz, trazendo direção, trazendo discernimento para as nossas vidas.
E nessa noite nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós queremos fazer escolhas inteligentes para o novo ano, para o ano de 2022. Senhor, nos ajude. Nos mostre. Fale conosco. Não nos deixe ficar paralisados pelo medo, pela fraqueza. Não nos deixe ficar presos pelo pecado, nem pela amargura, nem pela mágoa. Se temos que perdoar, nos ajude, nos ensine, nos dê graça. Se temos que passar pelo processo da mudança que o Senhor quer realizar em nossa vida, nos dê graça, Senhor. Nos ajude a passar pelo processo confiando em Ti e sabendo que o Senhor vai nos dirigir a um porto seguro, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é confiável, porque o Senhor é a nossa rocha. O Senhor jamais vai nos deixar, o Senhor jamais vai nos abandonar. É o que o Senhor nos promete na Tua palavra, Senhor. E nós estamos fechados contigo. E nós queremos, Senhor Deus, fazer escolhas inteligentes para este novo ano, para a nossa vida, Senhor. E a escolha mais inteligente que nós podemos fazer é andar contigo. E é o que nós queremos, Senhor. Todos os dias de 2022, todos os dias de nossa vida. Nos ajude na nossa fraqueza. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pastor Pinto, glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, digo eu. Obrigado mesmo, pastor Israel. Nós realmente estamos começando aí o 2022 já com mudanças, né? Graças a Deus, Deus nos deu a graça e a vitória de adquirirmos o nosso espaço próprio. Ali eu ainda não tenho o endereço, né, do novo local, mas domingo que vem teremos o novo endereço. Acredito que domingo que vem nós já faremos o nosso culto lá no novo endereço. E você é nosso convidado para estar lá conosco ali naquela praça, ali no final da Orlinha. Você vai até o final da Orlinha, ali onde tem aquela quadra de futsal. E lá você vai nos encontrar. E nós queremos agradecer também os nossos telespectadores aí do YouTube, né? Então, nós teremos agora um segundo capítulo. Teremos aí um segundo capítulo da história da igreja, da primeira igreja Tabernáculo Batista no estado de Sergipe. Eu costumo dizer Aracaju, mas nós vamos mudar aí. O estado de Sergipe. E obrigado aí, porque você que tem nos acompanhado, tem nos ajudado a contribuir financeiramente, você tem nos ajudado a sustentar esse trabalho. Então que Deus te abençoe assim, de uma forma poderosa, muito e sempre, né? Então que Deus possa te abençoar ricamente. E eu quero agradecer a presença dos nossos irmãos que vieram, do irmão e amigo José, não é o seu nome? Acho que essa é a quarta vez, nós estamos contando, não é? É a quinta vez, ok, a quinta vez do nosso amigo e irmão José. Que Deus abençoe e vamos embora! Acabou!